paracetamol, um dos analgésicos mais conhecidos e usados no mundo inteiro. Mas em setembro de 2023 ele virou o centro de um pânico global. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: desvendar a história por trás das manchetes, a ciência por trás do medo e a verdade surpreendente que todo futuro profissional de saúde precisa, mas precisa mesmo entender. Vamos nessa! E tudo começou aqui. Uma declaração bombástica do governo dos Estados Unidos que simplesmente chacoalhou o mundo, sugerindo uma ligação direta entre tomar paracetamol na gravidez e o autismo. A notícia se espalhou de um jeito avassalador, criando medo e uma confusão enorme em milhões de famílias. E olha, não foi só uma fala solta não, a coisa ficou oficial. O FDA, que é a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, emitiu este aviso aqui para os médicos em 22 de setembro de 2023. Isso solidificou a preocupação e transformou tudo num evento de saúde pública de primeira categoria. O negócio era sério. Então, o alerta foi muito claro, muito direto, e o mundo inteiro parou para prestar atenção. Vamos ver exatamente o que foi dito e qual era a evidência que parecia sustentar uma afirmação tão alarmante. A mensagem central era basicamente esta: o analgésico mais comum do planeta, que grávidas usam há décadas com confiança, foi oficialmente ligado ao autismo e ao TDAH. Para um público geral, a implicação disso era, sem dúvida, aterrorizante. Mas de onde veio essa ideia? Não saiu do nada. Tinha, sim, uma base de pesquisa que parecia dar credibilidade a essa preocupação toda. Vamos dar uma olhada nos dados que alimentaram esse pânico. O pilar desse argumento todo foi uma revisão sistemática de peso, feita pela Mount Sinai e por Harvard. Eles pegaram 46 estudos anteriores, usaram uma metodologia super rigorosa, considerada padrão ouro, e a conclusão foi clara: existia evidência de uma associação. E mais, essa associação parecia ser ainda mais forte com o uso prolongado, o que, claro, deixava tudo ainda mais preocupante. E o que esse número mostra é a escala do problema. Mais da metade de todas as gestantes do mundo usam paracetamol. Se essa ligação fosse real, as consequências para a saúde pública seriam gigantescas. A gente estaria olhando para uma crise em potencial de proporções globais. E isso nos leva à pergunta que estava na cabeça de todo mundo: o analgésico mais comum do mundo é inseguro para a gravidez? Com o peso de agências do governo e instituições de renome por trás da afirmação, a resposta parecia ser um sim assustador. Mas a ciência raramente é tão simples assim. E é exatamente aqui que a história dá uma virada completa. Por trás das manchetes e do medo, um princípio fundamental da epidemiologia estava sendo completamente ignorado. Vamos ver como o argumento começa a desmoronar. A associação não é a mesma coisa que causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, tipo usar paracetamol e ter um diagnóstico de autismo, não quer dizer que uma causou a outra. Confundir correlação com causalidade é uma das fontes mais comuns de desinformação em saúde, e este caso aqui é um exemplo clássico disso. Então, o ponto crucial é este, o que chamamos de viés de indicação. Pensem comigo, por que uma gestante toma paracetamol? Geralmente é para tratar febre ou alguma infecção, certo? E a gente já sabe que febre e infecção na mãe, por si sós, são fatores de risco conhecidos para problemas no neurodesenvolvimento do bebê. A pergunta que os primeiros estudos não respondiam era: o problema é o remédio para tratar a febre ou é a própria febre? Para achar a resposta de verdade, era preciso ir além. Os cientistas precisavam de um método que conseguisse isolar o efeito do remédio de todos os outros fatores que irmãos compartilham. Genética, ambiente familiar, a saúde dos pais. Era preciso um teste muito mais rigoroso. Naqueles estudos populacionais mais amplos, que não conseguem separar os fatores familiares, a razão de risco, o tal do hazard ratio, para autismo depois do uso de paracetamol era de 1,05. Isso indica um risco 5% maior. É um número pequeno, mas que se torna estatisticamente visível e causa alarme quando a gente aplica a milhões de pessoas. Mas isso foi antes de controlar os fatores que realmente importam. Agora, olhem o que acontece na análise controlada por irmãos. A razão de risco cai para 0,98. Um valor abaixo de 1,0 significa que não há aumento de risco. É um risco nulo. A associação simplesmente desapareceu. A tal ligação não era causada pelo paracetamol, e sim pelos fatores da família e pela condição médica que levou a mãe a tomar o remédio. A histeria sobre o autismo estava errada, mas isso não significa que o paracetamol é inofensivo. Muito pelo contrário. O foco no risco errado acabou nos distraindo do perigo muito real e cientificamente comprovado do medicamento. Então, vamos deixar isso bem claro.
As manchetes estavam erradas. A ligação com o autismo é um artefato estatístico. Mas o perigo do paracetamol é muito, muito real e está ligado a algo que todo estudante da área da saúde precisa dominar: toxicologia. Os números são impressionantes. A overdose de paracetamol é a causa mais frequente de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos, sendo responsável por quase metade de todos os casos. Isso leva a dezenas de milhares de hospitalizações todo ano. E o pior, muitos desses casos nem são intencionais. Acontecem por causa do uso de vários produtos que têm o paracetamol na fórmula. Para a gente entender por que uma overdose é tão devastadora, a gente precisa dar um zoom lá no nível molecular. Vamos analisar a cascata de eventos que levam uma célula do fígado à morte. Em doses normais, o corpo processa o paracetamol de forma segura. Mas numa overdose, essas vias seguras ficam sobrecarregadas, saturadas. O excesso é desviado por uma via tóxica, que cria um metabólito superreativo chamado NAPQ. O fígado tenta neutralizar esse NAPQ com seu principal antioxidante, a glutationa. Só que as estoques acabam rápido, e o NAPQ que se sobra começa a se ligar a proteínas vitais, principalmente dentro das mitocôndrias. E este é o epicentro do problema. A falha acontece nas usinas de energia da célula, as mitocôndrias. O ataque do NAPQ ali dentro desencadeia uma falha catastrófica que leva a célula à necrose. É uma reação em cadeia devastadora. A ligação do NAPQ inibe a cadeia respiratória, gerando um estresse oxidativo gigantesco. Isso ativa proteínas de sinalização, como a JNK, que vão para a mitocôndria e amplificam o dano. O poro de transição de permeabilidade mitocondrial se abre e esse é um ponto sem volta. Proteínas letais vazam, vão para o núcleo e simplesmente picotam o DNA. É uma morte celular orquestrada e terrível. E o que é essa história toda? A histeria pública, a reviravolta científica e a toxicologia real significa para quem está se preparando para uma carreira na área da saúde? De um lado, existe o que o público ouve, manchetes simples, diretas e assustadoras. Do outro, existe o que a evidência mostra, uma realidade complexa, cheia de nuances. O público ouve: paracetamol causa autismo. Um profissional de saúde sabe que a ligação é um artefato de confusão. O público ouve: o remédio é perigoso. Um profissional sabe que a febre não tratada é um perigo real e comprovado, e que o paracetamol é a opção mais segura se usado com cuidado. E isso nos deixa com a pergunta final. No campo da saúde, o medo e os fatos vão se chocar o tempo todo. A histeria pública vai desafiar o consenso científico. Quando esses dois mundos colidirem bem na sua frente, com um paciente buscando orientação, qual será o seu dever? Essa é a pergunta que define o que é, de fato, a prática baseada em evidências.